Defina a sua estratégia de crescimento para esta década com o Banco Popular e seja um dos motores de crescimento do nosso país através do programa Portugal 2020. Conheça todas as soluções que temos para a sua empresa em bancopopular.pt ou fale com um dos nossos gestores. Popular, o banco que é para si. Esta semana, João Miguel Tavares confessa-se austero para falar das economias portuguesa e grega. Pedro Mexia declara-se avisado depois de ter sabido do SMS de António Costa ao diretor adjunto do Expresso, e Ricardo Araújo Pereira sente-se biografado. Está reunido o Governo Sombra. Pois então, viva, sejam bem-vindos. Depois de uma semana de greve dos pilotos da TAP, sobrevoamos essa questão mais adiante, neste Governo Sombra em que o João Miguel Tavares quer ser ministro do striptease. Está a pensar mostrar alguma coisa, João Miguel Tavares? Não, a não ser que vocês queiram ver. Bom, não fazemos questão. Mas a mostrar alguma coisa seria o rabo, que era para fazer pandan com o programa anterior. Mas eu como eu desconfio que vocês não querem apreciar tal coisa... Pois, depois de uma semana de enorme protagonismo nas redes sociais... O João Miguel Tavares quer continuar a dar nas vistas. Nesse aspecto eu tenho as costas largas e nunca me canso de debater com pessoas preconceituosas e que não percebem nada nem de matemática nem de estatística. Neste caso, o striptease, não vamos por aí. Não vamos. Não vamos por seu rabo. Para grande tristeza da audiência. Neste caso, o striptease não é o seu. Não é o meu. É de Carlos Alexandre. Está a usar a palavra striptease para falar do super-juiz. Do super-juiz Carlos Alexandre. Isso, se bem entendi, está a usar a palavra striptease numa citação, numa alusão a umas declarações do Primeiro-Ministro que há tempos no Parlamento. Que, se bem se recordam, ele disse em pleno Parlamento que se recusava a fazer o striptease fiscal. E eu agora celebro um juiz que até tem menos obrigações de transparência do que o Primeiro-Ministro, que, quando foi confrontado com já 2 denúncias anónimas num espaço de tempo muito curto, foi chamado pelo Ministério Público e decidiu fazer o seu striptease fiscal e mostrar quanto é que ganhava ele, a mulher, as dívidas, que tocava de carro de 5 em 5 anos. Portanto, e parece que ele tem boas razões para o striptease. Ele tem boas razões porque eu acho que ele não tem grandes alternativas. Estas 2 denúncias anónimas, não há de ser coincidência elas coincidirem com o caso do preso 44. O que se passou foi que... Sempre esta designação. O que aconteceu foi que o Ministério Público recebeu uma das denúncias anónimas, dizia que que o juiz Carlos Alexandre estaria nas mãos de um jornalista da Sábado, que saberia factos comprometedores sobre a sua vida económica e por isso é que lhe estaria, imaginamos nós, a passar informações sobre o caso da Operação Marquês e do caso BES e outros que tais. E, na verdade, o juiz Carlos Alexandre chegou-se à frente e muito bem e disse: olha, estão aqui as minhas contas, é esta a minha vida, por favor analisem. É pena ele ter que fazer isso, porque isso significa que estas denúncias anónimas, de facto, têm um poder muito grande, mas ainda bem que o fez. E dá um exemplo, quando é necessário essa transparência. Acha que garde à vue, não é? Garde à vue, que não quer dizer estar sob vigilância. Não, quer dizer estar a ser... estar detido. Olhadinho também de longe. Não. No caso dele, o francês dizer... Não, mas no caso... Porque usou mal a expressão. Usou mal. Não, por acaso o que eu vi... Não, o meu francês não é grande coisa, de facto, mas o que eu vi é que aquilo designaria a expressão com que certas sociedades secretas vigiariam as Garde à vue é detenção. Não, mas no caso dele, ele não utilizou certamente nesse contexto. Se pode ser ou não utilizado nesse contexto. Francês do Quebec. Aí chame-se algum especialista na bonita língua. Compra a tese de conspiração do super-juiz Ricardo Araújo Pereira. Eu acho que na posição do super-juiz é possível uma pessoa ser atreita a acreditar em teorias da conspiração. Ele deve sofrer 2 ou 3 pressõezinhas, acho eu. Eu acho que ele não tinha nada... Parece que lhe apareceu um revólver em cima de uma fotografia. Mataram-lhe o cão. O cão foi envenenado. Mataram-lhe o cão. Mataram-lhe um cão. Não se pode concluir que foi... Não, é capaz de... Não se pode concluir que mataram. Não se pode concluir. Não, tiraram veneno... Tiraram carne envenenada para o bicho, queriam logo matá-lo. Em princípio não. Mas estou a dizer que... E ainda não lhe apareceu nenhuma cabeça de cavalo na cama. Mas está provado isso, que foi carne envenenada? Acho que sim. Ou o cão morreu? A notícia que vinha, não sei se... Não trata de um mero falecimento canino. É homicídio. Não é homem, é canicídio. É um canicídio. Mas sim, eu
eu acho, e sinceramente, o João Miguel Tavares adora aquilo que ele chama transparência e que nós na civilização, em certa medida, chamamos esbilhotar. Muitas vezes é isso que a gente chama cá. Mas ele não, eu acho que não precisávamos saber quanto é que ganha o juiz e a mulher e tudo isso. Mas nós também não ficámos a saber. Foi numa resposta também a um interrogatório desgraçada da senhora. Sempre com os jornais, entretanto. Agora, a questão é, sim senhor, o juiz mostrou os seus rendimentos e tal, mas não mostrou rendimentos de amigos que lhe possam emprestar dinheiro. É isso que está aqui em causa. Eu acho que ele também devia mostrar que tipo de empréstimos contraiu junto de amigos, para estar mesmo em pé de igualdade. Um super juiz deve ser super escrutinado, Pedro Mexia? Não, este escrutínio em específico do património, etc., fez sentido porque houve esta denúncia e ele quis justificar-se, mas acho que não é exigível. Mas eu acho que ele só é super juiz, e não devia ser super juiz, não devia haver super juízes, só é super juiz num sentido da palavra. Ele é super juiz porque sabemos que há muitos casos que lhe foram parar às mãos, e casos importantes, porque havia, parece que 2 juízes naquele... durante muito tempo só no TIC-1, não é? Agora que há 2. No super TIC. Mas ele não é um super juiz no sentido negativo, ou que eu acho negativo, que a palavra tinha anteriormente, que é alguém que se acha um super juiz. Ou seja, ele é um super juiz porque tem muitos poderes, tem superpoderes nesse sentido, mas não é alguém... Uma capa? Exatamente. Mas não é alguém que se tenha comportado em público armado em super-herói. Jactância, digamos. Como, por exemplo, aconteceu com o Garçom. Já não estava a falar em casos portugueses, mas o próprio juiz Rui Teixeira, não é? Que foi a expressão do super juiz também. Era de facto jactante. Era um pouco jactante. Mas, portanto, acho que ele não é... eu até agora não vi nada no comportamento público dele que fosse censurável. Está entregue ao João Miguel Tavares o Ministério do Striptease. Agora o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro do Apelido para tutelar casos de nepotismo. Ricardo Araújo Pereira. Nepotismo e nepotismo... Ou lepenismo. Lepenismo, porque há aqui um caso de... Que é uma categoria, subcategoria muito específica do nepotismo. Do nepotismo, não, do nepotismo significa... Parece uma doença. Sim. Doutor, sofre de lepenismo. Enfim, trazer, beneficiar, nomeadamente com a atribuição de cargos, pessoas da própria família. E aqui é o contrário, trata-se de destituir de cargos pessoas da própria família. Acha bem uma filha virar-se assim contra um pai? Acho muito bem, faz-me lembrar há qualquer coisa de Rei Lear, o início da nacionalidade portuguesa. Exato, e há qualquer coisa de Rei Lear nesta história, sendo que a Cordília acaba por ser a Marrine e o pai, não é bem... É uma história do bobo, não é? Com o rei, quando está meio maluco. Agora, o que é que sucede? Basicamente é o Lear ao contrário. Porque o que é que acontece a Cordília? Já alguém percebeu do que é que estamos a falar? Vamos situar primeiro. Não, em França, o que é que acontece? Há um partido que é a Frente Nacional. Há um partido que é a Frente Nacional. Tu estás a presumir ao mesmo tempo conhecimento de política externa e de dramaturgia isabelina. Eu já vou contextualizar tudo. Bom, portanto, em França há um partido que é a Frente Nacional, foi fundado pelo Sr. Le Pen. A filha do Sr. Le Pen é agora presidente desse partido, enquanto ele é só presidente honorário. O que é que acontece? Estás a contar a novela. Exatamente. Bom, parece que a filha do Sr. Le Pen é uma sofisticada, como um escansão, não é? Sabe degustar. E ela tem um gosto para... Espera aí, este racismo é admissível, este já não é admissível. E castigou o pai por umas declarações de racismo inadmissível. No partido dela não entra racismo inadmissível, só racismo de qualidade. Ele agora mandou lá umas bocas sobre... Mais uma vez, não é? Isso é estranho. Ela, o quê? O meu papai é racista. E ela descobriu agora, pelos não tiveram muita oportunidade para conviver, e ela descobriu que o pai é realmente um energúmeno negacionista do Holocausto. E... Pronto, que é um bocadinho... descobriu agora. Assim, digamos que é um racismo extremado. É um bocadinho, sim. É aquele racismo que é mesmo mal saboroso. Sim, é um bocadinho. Aquele racismo com um outro aroma que ela pratica, não é? E o que é que acontece? Portanto, porque é que é Hamlet? Mas espera, ainda notas a diferença entre vai para a tua terra ou anda cá que eu vou-te exterminar numa... Sem dúvida nenhuma. A diferença é entre Australopiteco e já o Pitecantrópico. As mãos ainda roçam no chão. Tudo,
mas ele já mais um pouco erecto. Ainda há uma diferença E entre vira-se racismo para o e Lapideco e diz: "Ei, pá, tu és um macaco." É isto, basicamente. Espera lá, eu se calhar se disser que há diferença, também agora posso ser acusado de ser a favor do racismo, não é? Estava eu a pensar, desculpa. Não, porque eu agora estava aqui a defender que existia, apesar de tudo, uma diferença de grau entre as duas coisas e eu agora já temo. O João Miguel está muito autocentrado. Já estou. Não, sim, agora já temos. Este racista a defender a Frente Nacional. Desculpa. Sim, está o rabo e não, agora não ponhas o pé fora do rabo. É certo. Estás só com o rabo. Estás Estou só com o especializado rabo, no eu rabo. sei, peço desculpa. Bom, o que é que acontece? Porquê é que aparece o Rei Lear ao contrário? Porque Cordelia é punida por não demonstrar suficiente amor pelo pai. E porque ela não quer demonstrar amor pelo pai a troco das propriedades que ele dá. Toma lá 1/3 da minha fortuna, se gostares muito de mim. Esta é o contrário, porque ela percebe que se gostar pouco do pai, se calhar tem mais propriedade, mais votos. Não sei se me faço... Claro, Fizeste a entender metáfora está muito bem, é muito completamente justificada. Só que Espera aí, aqui- está a tocar o telefone? É Harold Bloom. Parabéns. Parabéns. Bom, Pela exegese. exatamente. Só que aqui nunca houve amor. O pai Le Não, Pen nunca houve amor. fez questão, entretanto, de avisar que se aparecer morto não foi por se ter suicidado. Viu isto como uma Mas veio tirada com- burlesca ou como A mais burlesco. Veio acompanhado de pronúncio de gargalhadas. tragédia shakespeariana, para continuar a ainda metáfora houve, ainda houve outra Pedro que eu acho Pereira. mais burlesca do que esta, que é ele, no fundo, está a pensar. Portanto, ela suspendeu do partido que ele fundou e ele está neste momento a questionar ela usar o nome Le Pen. Ele Exatamente. disse. Casa-te. Casa-te com o teu concubino, diz ele. E Ficaste com o nome dele e não com o meu. Esta discussão de não podes usar o partido que eu fundei, não podes usar o apelido que eu sou teu pai. Parece aquela história com o Groucho Marx, que queriam usar um título e pediram autorização ao Warner Brothers, que não deixou. Certo. E eles protestaram dizendo que não nos deixou usar o título, então vocês não podem usar Warner Brothers porque nós já somos Marx Brothers há muitos anos. E os brothers já estão... Façam favor de... Foi sobre o A Night in Casablanca. Porque eles queriam usar a Casa Blanca no título. E aqui é a mesma coisa. Ela diz, não, o senhor não fala pela Frente Nacional. E ele diz, não, e a senhora não é uma Le Pen. Que é realmente telenovela. É telenovela. Mas isto é útil para ela. Mas vê-se que a gente... Para ela é muito útil. Os valores da família, não é? Aliás, Dá-lhe o apelido, desculpa, não é? havia um cartoon muito engraçado no jornal francês que era o Le Pen a dizer assim: Deus é a pátria, ainda vá. Agora a família. Ele neste momento já não é tão fã da família. Eu quero já agora só mandar daqui um beijinho para o Sr. Jean-Marie, porque eu sei bem, aliás, Ele acompanha-nos regularmente. Exato, no todas as podcast. noites à mesa, as minhas filhas têm vergonha de mim, eu sei o que é isto, sei o que é que ele está a ser. Politicamente, Marine Le Pen obtém dividendos se afastar o pai. Eu acho que sim. Ou as guerras familiares acabam por enfraquecer o clã. Não, se o clã fosse outro, sim, não é? Quer dizer, ninguém gostaria de ver um filho ou uma filha a maltratar o pai. Poderia ser uma coisa politicamente sensível, a não ser que sejam os Le Pen, onde fica bem. Como já analisou e bem a sua análise blumeniana, Ricardo Araújo Pereira, de facto, quanto mais a Marine Le Pen encostar à direita e à extrema-direita as declarações do seu pai, mais ou menos mais ela se aproxima do centro, que é onde estão os votos. E, portanto, sim, isto eu acho que lhe pode dar algum jeito. Vamos dar um saltinho ao outro lado da mancha e aproveitar para fazermos só uma breve excursão pelas eleições inglesas, Certo. onde parece que alguém vai comer um chapéu. Diz que sim, eu acompanhei a emissão da BBC e fiquei maravilhado quando aquele senhor dos liberais-democratas disse: se estas projeções à boca das urnas se confirmarem, eu como o meu chapéu. E parece que se confirma. Parece que se confirma. Os liberais-democratas E ele já foram à confirmou vida. que vai comer mesmo. vai comer? O pivô disse: eu já não tenho um chapéu. E ele: comprarei de propósito. E o pivô de toda a emissão até disse: compra um sombrero. O cineasta Werner Herzog comeu um sapato. Exatamente. O que é que será pior? Comer um sapato ou comer um Eu chapéu? julgo que o sapato é mais indigesto. Os atacadores são... Os atacadores são Os atacadores são ótimos, então não são viram o ótimos. Chaplin? E o Exatamente. tacão é muito rijo. O Chaplin Tacão, que exatamente. fez dos atacadores uma coisa maravilhosa. Eu acho que Quimera do o tacão, se não estiver bem passado, sobretudo, acho. Pedro Mexia, como é que se explica a maioria absoluta que parece que os conservadores conseguem mesmo? No momento em que falamos, estão à beira da maioria. Explica-se porque a austeridade, quando é acompanhada de crescimento, dói menos.
Na verdade, as pessoas diriam como é que é possível reeleger e dar maioria, aparentemente maioria, a um partido que aplicou cortes bastante grandes, como aliás quase todos os governos europeus, porque a economia inglesa portou-se bem, portanto, onde se prova que simplesmente dizer que se é contra a austeridade e presumir que os eleitorados são contra a austeridade não é automático, porque nem países onde, como foi o caso da Inglaterra, onde os pensionistas foram protegidos, onde o desemprego não disparou e onde a economia cresceu, os eleitores souberam recompensar os conservadores. E o que é que o nosso especialista em estatística tem a dizer em relação ao erro das sondagens dos resultados eleitorais ingleses? Porque as pessoas realmente, quando chegam à boca das urnas, são sempre mais conservadoras. Isso tem-se visto em praticamente todo o lado, não é? Mas o Sr. Pedro Mexia deu mais uma brilhantíssima explicação. Quer dizer, o resumo desta surpresa pode ser feito agarrando no dedo indicador e apontando na direção da carteira. Calma, que susto. Tendo em conta as tuas últimas instruções. Sim. Pegas no dedo na direção da carteira, porque é realmente com a carteira, por um lado, infelizmente, por outro lado, felizmente. Eu queria sublinhar o erro das sondagens. Isso é explicado. As pessoas realmente... acontecido com o John Major, acho que é a segunda vez que acontece de uma forma tão grosseira, tão evidente. Já o CDS se queixa disso também. O CDS está sempre com queixinhas das sondagens. Mas o panorama eleitoral também está a mudar muito, não é? Quer dizer, portanto, as sondagens é normal. As sondagens funcionam por lá está estatísticas. E num país com um sistema eleitoral maioritário de círculos uninominais, provavelmente o erro é mais... Sobretudo com este estilhaçamento do panorama partidário que os ingleses nunca tinham visto. Mas transpondo para cá, quando tu pegas no teu dedo indicador e apontas para a carteira, o que é que te... Já vamos falar disso. As pessoas dizem que estou a apontar para o sítio errado. Pois. É? Pronto. Então, já demos um pulinho ao outro lado da mancha. O Ricardo Araújo Pereira fica como ministro do apelido, enquanto o Pedro Mexia quer ficar esta semana com a pasta de Ministro da República, mas não é para se dedicar às regiões autónomas. Não, para dedicar a uma república, mas no sentido das repúblicas de estudantes. Quer falar do engarrafamento de candidatos republicanos à Casa Branca. Sim, e quase cada um mais bizarro do que o outro. Eu passei algum tempo a ler entrevistas e perfis dos candidatos republicanos, um ou outro é conhecido, os candidatos moderados ainda não avançaram, Jeb Bush e Chris Christie. Só há um Bush nesta... Só há um Bush. E só há uma Clinton também. Mas começaram a avançar todas as pessoas que têm problemas com Galileu, Darwin e outros momentos. E o que é que lhe parece que significa esta multidão de pré-candidatos? Bom, significa que o candidato, que seria um candidato óbvio, porque é o candidato mainstream, é o candidato que tem mais fácil acesso ao dinheiro e aos capitalistas, etc., dentro do Partido Republicano, tem o azar de se chamar Bush. Porque senão é óbvio que Jeb Bush limpava aquilo, e eu acho que provavelmente ainda vai limpar, mas neste momento todos os ultras eles estão numa espécie de despique, quem é que é mais purista. Há um candidato interessante que é o candidato Rand Paul, mas os outros vê-se que a distância, o eixo político nos Estados Unidos está realmente muito à direita do eixo político europeu. Na corrida às presidenciais portuguesas há agora um advérbio de modo que entrou na última semana nas contas para alterar os cálculos políticos. Que importância é que o João Miguel Tavares atribui... O João Miguel Tavares? Não há outro. The one and only. Atribui à palavra preferencialmente, acrescentada pelo PSD, a ideia de que o partido só deve apresentar candidato depois das legislativas. A mim parece uma questão de prudência elementar. Quer dizer que provavelmente vai ser antes. Pode ser antes, porque para já também o Cavaco já deu a entender que as eleições podem sair de setembro e, portanto, ir calhar em outubro, não é? Nós estamos a falar das presidenciais no início de janeiro e, de facto, a janela pode ser muito curta. Marcelo Rebelo de Sousa diz que vai ser Rio. Pois, Marcelo Rebelo de Sousa também já disse tudo de um par de botas, não é? O que é próprio de Marcelo Rebelo de Sousa, portanto... Agora, imaginem que Sampaio da Nova, de facto, é o candidato PS, ou acabará por ser o candidato PS. Estamos a falar de alguém que se apresenta em maio, não é? E, portanto, já há um grande caminho feito até lá. É evidente... Mas enquanto o PS... tem interesse em apoiar o candidato, seja do PS ou seja o independente, que tenha o melhor resultado, o PSD, ou melhor, Passos Coelho,
tem interesse em apoiar o candidato que não seja Marcelo. E toda a estratégia presidencial do PSD parece estar, desde o calendário ao perfil, a apontar a alguém que não seja Marcelo. Mas se não for Marcelo e se for Rui Rio, mais uma razão para precisar de algum trabalho, não é? Apesar de tudo, Rui Rio não tem o impacto, não tem ainda a popularidade, não é? Evidentemente Marcelo. Quer dizer, não se pode, embora o Sampaio da Nova eu acho que seja a tartaruga, quer dizer, é como na historietinha, não é? Não se pode deixar a tartaruga ganhar demasiado avanço e, portanto, a lebre convém não cochilar em demasia. À esquerda, parece que Carvalho da Silva não avança mesmo. Lamenta. Lamento, acho que era um bom candidato. Ficaste sem candidato, não é? Vamos ver, nós tradicionalmente nas eleições presidenciais portuguesas costumamos ter dois candidatos fortes, um apoiado pelo PS, outro pelo PSD, um candidato meio pateta e o candidato do PC. E Garcia Pereira. E o que é que sucede? Nós ainda não temos o do PSD, temos aparentemente, não se percebe bem, mas acho que parece que é o do PS se não aparecer ninguém melhor, não é? Acho que é isto. Às vezes o pateta acumula, não? Não, às vezes o pateta acumula. Este ano acho que temos já uma miríade de patetas. Sim, mas esse nem tem assinatura. Está bem, mas são patetas. E lamenta-se porque sim, mas não vão o pateta nas presidenciais é o molho. Não é? Só para um cheirinho. Não é o bife. Mas não chegam à travessa. E o que é certo é que tem muito pateta. Molha mais. Está cheio de molho. Está muito molho. Tens umas eleições gordurosas. Nem vês o bife. Tens está umas eleições submerso de patetas. Gordurosas. E falta do PC ainda. Carvalho da Silva não podia ser, não é? Não. Mas enfim. Deixamos ser alguém do Comitê, de Ministro da República que nós não conhecemos. entregue ao Pedro Mexia. Estão atribuídas as pastas ministeriais por esta semana. Mais adiante a greve dos pilotos da TAP. Agora o Ricardo Araújo Pereira declara-se biografado. E gosta mais de biografias à revelia ou de biografias autorizadas, Ricardo Araújo Pereira? Eu prefiro as autorizadas, sobretudo quando as autorizadas, mesmo apesar de serem... Porque as à revelia normalmente prejudicam o biografado, não é? É mais engraçado quando são autorizadas e prejudicam na mesma o biografado. O que é que lhe despertou mais curiosidade na biografia autorizada de Passos Coelho? De Passos Coelho foi o seguinte. Eu, obviamente, não tenho interesse em ler a biografia de Pedro Passos Coelho. José Pacheco Pereira foi o meu Martim Muniz. Sacrificou-se por mim. E entalou a cabeça. Entalou-se ao que ele diz. Entalou-se. Ao que ele diz, entalou-se, porque aquilo foi realmente um trabalho dificultoso. Ele leu a biografia com sacrifício pessoal. Noutros tempos, o Pedro Mexia teve uma coluna em que fazia recensões de coisas como essa. esta. Sobre um livro de Passos Coelho, o livro anterior dele. E, portanto, Pacheco Pereira, apesar de tudo, sim, prestou um serviço, mas não é um grande serviço, porque eu já sabia mais ou menos. Ele diz, é uma charupada. Obrigado. É a vida do Passos Coelho. Eu já sabia. Como é que é possível fazer uma observação interessante, que é uma vida com nada. Não é? Não há nada para contar sobre o Passos Coelho. E uma vez... Isso é triste, porque supostamente ele até teve uma juventude e uma idade adulta muito cativante. E é que eu gostava de ir, porque esta biografia autorizada, a biógrafa, quis prejudicá-lo, não é? É maldosa. Então, apesar de ser assessora de imprensa apesar de ser assessora de imprensa dele. Segundo diz o Pacheco Pereira, não há nada sobre o trabalho do Passos Coelho antes de chegar a primeiro-ministro. Então um homem que esteve numa ONG, como a Fundação para a Cooperação e Organização de Cooperadores que realmente querem cooperar, uma organização meritória, às vezes sem receber salário, recebendo apenas ajudas de custo. E nada disto é referido. Mas não sabes nada sobre Cristo até aos 30 anos. Pois é isso, a questão é que é igual. Mas Cristo também não andou metido com ONGs. Não. Nem com parte do elenco das 12. Pois, está bem, mas há aqui um problema que eu queria saber. Basicamente, Cristo estivesse envolvido com alguém das 12, eu queria saber. Sim, claro que tinhas essa... Cristo e Helena Coelho. O mesmo combate. Exatamente. Bom, mas o que acontece? Eu uma vez fiz uma personagem que está no coração dos portugueses, não é? Que era um calceteiro cuja vida não tinha interesse nenhum. Era a pessoa mais mediana de Portugal. E basicamente a vida dele era: eu levanto de manhã, vou calcetar. Era especial, vou calcetar. Não, mas depois chego a casa, abro a porta, quem é que lá está? Meu filho, tudo bem. E basicamente a biografia do Passos Coelho é isto: Passos Coelho. Mas onde é que ele mora? É Massamá. Mas o que é que ele fez? Nada especial.
Basicamente é isto. É ler a Bíblia. Somos... Mas onde é que há uma parte engraçada, não há um SMS, pá. Quando já ninguém se lembrava, já estava tudo pacificado. Epá, aquela coisa que Portugal tem que é mastigou, já defecou, pronto, acabou, já não dá, já ninguém se lembrava. Mastigou, defecou. Ninguém se lembrava sequer É para isso que servem as partes do corpo. Atenção, não é? Bom, Vamos embora. Cuidado com a homofobia. Vamos andar. Essa parte já não serve ninguém só para se lembrava do episódio irrevogável, uma coisa bombástica daquelas. E Portugal tem a capacidade de olvidar. E vem uma biografia autorizada, provavelmente redigida numa altura em que ainda não se percebia bem se ia haver coligação ou não. E se calhar pendia-se mais para não. E vem ele dizer... Está-se a fazer grandes É verdade, quem é vigarista é o Portas. É realmente um tipo sujo que me avisa por SMS do que vai fazer no dia em que eu estou a nomear A parte de vigarista e sujo não está na biografia, como vai não, ser mas eu estou a fazer a interpretação. ok. Espera, é Harold Bloom novamente. Já vamos falar do SMS. Aliás, hoje há muitos SMS neste programa. Somos o que escolhemos ser, Pedro Mexia? Não sei se essa frase é a mais pessimista ou a mais otimista do mundo, porque de facto, quem é que é? Ou então é caso para dizer, então parabéns. Porque não, isso é verdade. quase nenhum de nós é aquilo que queria Vai ser. dizer isso aos Pai, o desempregados. Cristiano Ronaldo, pá. Tá bem, o Cristiano Ronaldo naquela área específica. Uma pessoa tem um objetivo profissional. E mesmo assim o Messi ou outro, lixa de vez em quando. Mas nós somos uma quantidade de acidentes Exato. genéticos, sociais, E se etc. Passos Coelho é de facto o que escolhe ser, eu acho que ele devia apontar mais para cima. Pronto, é isso. Daí, Pá, daí vamos os meus ter para- ambições, vamos da- levar a fasquia. Daí os meus parabéns. Ao passo. Daí os meus parabéns. Já se falou aqui do SMS, a biografia voltou a trazer à tona aquele momento irrevogável do verão de 2013 com a demissão de Paulo Portas. Parece-lhe, João Miguel Tavares, que a declaração de Passos Coelho a este respeito foi uma provocação ao CDS ou foi assim uma coisa que lhe saiu e ele não se apercebeu sequer do potencial de ofensa que poderia haver naquilo? Sabes o que é que eu acho extraordinário? Eu ouvi a Sofia Aureliano, que é a autora da biografia, na televisão, e ela disse o seguinte, eu até me belisquei para saber se aquilo seria mesmo verdade. Ela disse o seguinte, então eu cheguei um dia ao pé do Primeiro-Ministro e propus-lhe fazer esta biografia. Disse, então está bem. E então, falei com ele e depois gravei e ele disse-me, agora usa o que quiser. Eu quis-lhe mostrar, não, ele usa o que quiser, ele nem sequer viu a versão final. E eu temo que seja verdade. Eu temo que seja a falar a sério. Eu temo que o Primeiro-Ministro deste país tenha dado uma biografia autorizada e não se tenha dado ao trabalho de ler e de olhar que para estava aquilo. autorizado? Ou pedir a alguém que não é esta assessora de imprensa, porque evidentemente a partir do Está a momento sugerir que que uma... estamos metidos com amadores? Pá, com certeza que estamos É metidos mais com ou menos amadores. o que ele fez a partir com do o momento... memorando, não é? Nós gostamos muito disto. Já leste? Não. Sei o que é. Não, mas eu acho que esse ele leu. Mas ele não lê uma coisa destas, ou não dá a ler a outros assessores, porque a partir do momento que uma assessora se coloca a escrever uma biografia, ela é uma biógrafa, portanto também tem interesse em que aquilo tenha interesse. Pá, então tem os outros assessores a dizer, olha, importas-te de ler o livro da assessora só para saber se não há pau ali porcaria. Não, mas neste caso... Serão Porque realmente evidentemente- contraditórias mas as versões? É que não se- em as versões consciência- provavelmente não são contraditórias. Não, não é? as versões acho que não são Ele contraditórias. recebeu um SMS E do depois Portas e recebeu o Portas diz que formalizou por formalizou por carta. Eu acho que sim, carta. não há nada aí, mas há aquilo que o Manuel Ferreira Leite diz e com razão. Depois vem Diogo Feio do CDS a dizer, mas isto é porque não disseram como é que avisaram Paulo Portas de que era Maria Luísa Albuquerque, também foi por SMS. Pois, quer dizer, mas And tudo so isto on. pode ser verdade. Agora é como diz a Manuel Ferreira Sim, Leite, mas- quer dizer, mas então é anuncias um uma- casamento e agora vais Mas uma a primeira roupa- coisa que fazes é recordar as antigas Mas traições. uma roupa suja absolutamente escusável. Ela... Entretanto, no Parlamento, questionado a este respeito, Passos Coelho, Muito bom. depois de lhe perguntarem pelo episódio do SMS de Portas, respondeu aparentemente com um lapso. Nunca na minha vida enxovalhei ninguém. Muito menos o líder do principal partido da oposição. Está muito equivocada a senhora deputada. Passos, assim, num aparente lapso, a designar Portas como o principal líder, ou o líder do principal partido da oposição, mas terá isto sido realmente um lapso? É que no PSD já não é a primeira vez que o parceiro de coligação recebe este tratamento. Relembramos aqui declarações do ministro Marcos Guedes em maio de 2013. A posição do Governo desde o princípio tem sido a mesma, conforme foi dito quer pelo Sr. Primeiro-Ministro, quer pelo líder do principal partido da oposição e que faz parte da coligação de Governo, o Dr. Paulo Portas, nas comunicações que fizeram já aqui há uns 10 dias atrás. Pode, portanto, dizer-se que há sintonia no PSD Mas isto é uma feito versão. de Paulo Portas. Isto é uma versão. Mas espera, vamos...
Só para teres uma Por ideia isto- mais geral. Assim, A posição do Governo desde o princípio tem sido a mesma, conforme foi dito quer pelo Sr. Primeiro-Ministro, quer pelo líder do principal partido da oposição e que faz parte da coligação de Governo, Dr. Paulo Portas, nas comunicações que fizeram já aqui há uns 10 dias atrás. Nunca na minha vida enxovalhei ninguém. Muito menos o líder do principal partido da oposição. Está muito equivocada a senhora deputada. nesta matéria pode-se dizer que não há incoerência no PSD. Isto é uma homenagem ao famoso episódio do Fawlty Towers, Don't Mention the War. Ou seja, eles sentem que o CDS é o principal partido da oposição e vão dizendo mentalmente, não lhe chamamos o principal partido da oposição, não lhe chamamos o principal partido da oposição. E depois dizem que é o inconsciente reprimido a manifestar-se. É isso? Mas está a falar tão bem desta vez, Pedro Mexia. É sim, senhor. Não sei o que é É um momento psicanalítico do Governo Sombra. É um lapso institucional, não é? Que é um bom... E maldade. Não pode ser maldade, não. Não sei, eu Não, acho qual que é. maldade? Navalha de Ockham. As pessoas todas deviam ter isso. Simplificar, é? Com certeza. Sempre a Simplificamos. explicação mais simples é melhor, não? Pronto. Eu acho que é um lapso Nunca explicar com institucional, teorias de conspiração que pode ser explicado pela simples incompetência. que é, aliás, um bom nome para o Governo. Lapso institucional. Democraticamente aceito. Mas Exato, tem graça esta coincidência. Não digo que não. Esta coincidência com 2 anos de distância, apesar de tudo, tem a sua É muito graça. inquietante. não é? Mas eu acho que isto é freudiano, de facto. Está aqui um inconsciente reprimido, não há a menor dúvida. Pronto. Portas fica então com o cargo de líder do principal partido da oposição. Que se calhar vai ter. Não, principal também não é? Se calhar vai tê-lo depois em Principal outubro, não vai mas ser. é capaz de não. Para já ficamos também a saber que o Ricardo Araújo Pereira se declara biografado. Agora vamos ficar a saber o que leva o Pedro Mexia a sentir-se avisado. E leva o aviso a sério, Pedro Mexia? Eu levo todos os avisos a sério. Continuamos a comunicar por SMS. Sim, porque foi esta história que tem 2 dimensões interessantes. A história do SMS que António Costa enviou a um dos diretores do Expresso por causa de um artigo que ele escreveu sobre o plano económico e financeiro do PS, ou dos economistas que fizeram o relatório, que era um artigo que não tinha nada de especial, não era um artigo... Era um artigo crítico, mas não era um artigo insultuoso. E António... Dizia vagamente que havia falta de coragem no coragem. PS, Quer dizer, porque pôs Mas é o tipo de uns linguagem que se usa economistas regularmente em política. tomarem E o António decisões. Costa manda-lhe um SMS bastante veemente. Eu vou saltar a parte da questão de se dever ou não, se ele devia ou não mostrar o SMS, etc. Mas... Ponto 1. António Costa diz que isto é um não assunto. O que é que o faz É isso. discordar do secretário-geral do PS? Faz-me discordar porque, primeiro, não foi tratado como não assunto quando se discutiram SMS e mensagens e pressões por parte de outras figuras públicas, nomeadamente o caso de Miguel Relvas e não só. Portanto, ou há moralidade ou comem todos. Não há pessoas que podem fazer mensagens e ameaças e que podem crescer para os jornalistas e outros que não podem. Portanto, se é um assunto para alguns, é um assunto para todos. E foi estranho o silêncio relativo da imprensa portuguesa. Em segundo lugar, isto não é um episódio único de António Costa. Nós tivemos aquele episódio outro dia com a jornalista que ele diz que saiu de... Trás de um automóvel. Saiu de trás de um automóvel. Ou seja, há ali um grau de que mais uma vez esse grau de colérico ou essa propensão colérica seria também menos grave se não se seguisse a um líder do PS recente, cuja propensão colérica com os jornalistas e não só também era conhecida. E, portanto, eu acho que isto não é um não assunto. E se isto tivesse passado com alguém do PSD, estava a ser o tema da semana. Também não acho que seja uma questão da liberdade de expressão. Depois as pessoas também entram logo, tornam-se é tudo Charlie, não é? Não, ninguém está a dizer que ele não podia fazer aquilo. Não, é normal, é um político que Está a dizer que não devia fazer. Mas há ali um padrão de alguém que ainda não foi eleito, que ainda não tomou decisões, isto é um relatório. Se ele, quando for eleito, e tomar decisões e reagir assim, então o que é que o distingue de Relvas e de outros políticos em que o Carme e a Trindade porque mandavam mensagens e pressões e SMS? A divulgação do SMS por parte do diretor adjunto do Expresso parece legítima, João Miguel Tavares? É legítima se ele tiver considerado que é uma pressão inadmissível.
Sim, porque ele não está ali António Costa diz que... Ele não está numa relação com uma fonte, não é? O António Costa diz que o jornalista do Expresso lhe respondeu Sim, com um mas não SMS... disse com o quê, não é? Eu não sei qual foi o adjetivo que ele usou, mas... Sim, simpático, simpático, uma coisa assim. Sim, mas quer dizer, o jornalista não está numa relação com a fonte. António Costa provavelmente está mal habituado. Isso é um dos grandes problemas do jornalismo português. É o direito de resposta ao artigo que ele tinha publicado. Há um lado, vamos cá ver, o artigo eu acho que é um lado injusto ele acusar o António Costa de falta de coragem neste caso em particular. Porque eu acho que o António Costa foi corajoso em aceitar aquilo. Sim, mas não vamos discutir. Mas está bem. O artigo É só um prolegómeno. Não, mas o artigo podia ser. Há artigos que são ofensivos. Há artigos que são ofensivos e que se percebe... Não, mas eu percebo até que ele tenha ficado sentido com aquilo, porque eu acho injusto ele considerar aquilo falta de coragem, porque aquilo é um grande avanço em relação ao PSD, às posições do PS, e portanto o António Costa tinha tudo até para ficar em maus lençóis com a apresentação. Deixa-me só dizer uma coisa. Mas independentemente disso... Alguém que quer ser Primeiro-Ministro, se fica sentido com... Se ficar sentido, a questão é dupla. Mesmo que tenha... Se isto é um não assunto, se é um não assunto, devia ser um não SMS. Um colunista de um jornal português, que há uns tempos, eu digo um colunista de um jornal português porque não me lembro como é que ele se chama, não é para não o identificar, escreveu numa coluna de opinião: espero que o Primeiro-Ministro não vá agora utilizar com fins políticos a doença da mulher. Não se ouviu o Primeiro-Ministro dizer que lhe ia à cara, e devia, porque uma pessoa que diz isto, não há justificação para alguém escrever isto num artigo de jornal. E, portanto, isso é uma ofensa. Agora isto... Coragem não, e eu contesto, e há um outro lado que as pessoas talvez não sublinhem por causa desta separação, às vezes muito, que é uma separação impossível neste caso entre vida pública e vida privada. Faz muita impressão que aquilo tenha sido para um jornalista do Expresso, para um diretor do Expresso, quando de facto o irmão do António Costa é diretor do Expresso. Isso para mim revela uma falta de sensibilidade enorme da parte do António Costa, e que foi um erro tremendo. Ele não podia... Por pôr o irmão em maus lençóis? Com certeza coloca o irmão em maus lençóis. Num caso em que quando o irmão, ainda por cima, colocou o legado dele à disposição quando ele foi eleito secretário-geral do PS. Quer dizer, é um mínimo de sensibilidade. António Costa não podia ter feito aquilo. Concede a António Costa o direito à indignação, Ricardo Araújo Pereira? Eu concedo a toda a gente o direito à indignação, mas eu concedo-me a mim, reservo-me a mim próprio o direito de questionar os termos de indignação, e eu já tive a oportunidade de refletir sobre esta questão em sede própria, e uma das coisas que, enfim, intriga no SMS de António Costa é quando ele diz a João Vieira Pereira: ouça, o senhor recorreu ao insulto reles, como quem diz, se fosse um insulto sofisticado, eu tê-lo-ia aceitado com muito gosto. Vamos supor que o João Vieira Pereira tinha dito: a atitude política de António Costa é balofa, como uma daquelas gordas que há nos quadros do Rubens. É pá, um insulto sofisticado, com referências à pintura. Sim, senhor, sim, senhor. Agora, dizer falta de coragem política, não lhe admito. Já sabemos, então, está explicado o que leva o Pedro Mexia a declarar-se avisado. Agora o João Miguel Tavares diz-se austero. E se estiver hospedado num hotel, em que condições é que foi a hipótese de usar o que está no minibar? Só se tiver dinheiro para pagar. Que é o que muitas vezes isto é uma piada que ninguém percebeu. Não é piada nenhuma. Devemos contextualizar. Estamos a falar da austeridade. Está bem, mas a piada do minibar foi o apogeu da private joke. Para os nossos ouvintes e espectadores, o que se passa é o seguinte: João Miguel Tavares é um forreta, não é? E quando todos... Não, austero. É austero, exato. É assim. E quando nós ficamos no hotel... Já tivemos a é o oportunidade nome de que tu ficar dás aos forretas. Aos austeros é forreta. Em hotéis, João Miguel Tavares fica horrorizado se alguém consome produtos do minibar, porque fora do minibar se encontram muito mais baratos, exatamente os mesmos produtos. O que só mostra que eu sou um gajo de esquerda. Estás a revelar. Porque eu ando a dizer a toda a gente que eu sou um tipo de direita, quando na verdade eu intimamente sou claramente um tipo de esquerda. Portanto não podes revelar essas coisas. Eu sempre assim. achei... Estás a dar cabo da minha persona mediática. Uma das principais lacunas do livro de Norberto Bobbio, Esquerda e Direita, é qual é a sua atitude perante minibares? Minibar, exatamente. Mas tens dúvidas? Não duvides, não então, duvides. Quer falar das economias portuguesa e grega, segundo percebi. É só porque saíram. Não temos tempo. Então, muito rapidamente. Na mesma semana saíram... Vai referir-se aos números da taxa de desemprego? Vou também na Grécia, se quiser. Eu sou contra o que Miguel Tavares diz. Eu acho que isso é uma pergunta... Como? Tu já a dizer que sou contra... Por acaso eu ia dizer que os números de desemprego em Portugal são terríveis. Já sou a favor. E podem, de facto, prejudicar. Além de prejudicar o país, podem prejudicar também o governo. Mas, apesar de tudo, quando comparamos com a Grécia... Há quem diga... Devia-se ter sido ao contrário? Não. Que o país é mais importante que o governo. Pois... Depende.
O país é muito mais importante do que o governo. O problema é que o que é que querem fazer os outros que vão para lá que não este governo. E, portanto, aí, ou seja, quando se escolhe um outro governo, o país pode estar boas probabilidades de ainda ficar pior. Que é o meu medo. Podem querer que abra emprego, mas à custa de abrirem minibares para os quais não têm dinheiro para pagar. Exatamente. Percebes? E, portanto, isso é grave. Agora, saíram as estatísticas em Agora relação ao sabemos a conta do minibar. o crescimento na Esta Grécia... choradeira. Não, é só porque as previsões de crescimento na Grécia assim caíram a pique. Seria Afundaram completamente graças ao governo de Syriza o que é que eu não consigo falar. Isto não interessa nada hoje. Não interessa nada. Estão deixados. Estes programas já não gostam. Quer dizer, e tal, Não interessa nada. eleições em sítios... Tu devias ser Presidente da Assembleia da República. Isso não interessa nada. Atenção em relação a mim, pá, eu vou ser perseguido. Pá. Estou a ser perseguido. Pilotos de TAP, tens alguma coisa? Não, não digas que não gostas desta greve. Não sei, Alguém que gosta desta greve? É a primeira vez. Não, esse é o problema. É a primeira greve A que pergunta ninguém é para o gosta. Ricardo. Então, é para o Ricardo. Se eu aprecio esta greve. Sim. És tu? Ele é um membro da família TAP. És tu a pessoa que aprecia a greve? Não, vamos lá ver. Bom. Eu pensava que ia perguntar para mim. nunca digo mal de pessoas cuja profissão me possa matar. Médicos, acho sempre tão Polícias? corretíssimo. Bófia, excelente. Taxistas? taxista e pode gente matar-te. que pode atirar um avião contra uma montanha quando eu lá estou dentro. Se calhar foi o que aconteceu àquele Cima- tipo alemão. Não Ora, podem, está. porque estão a fazer greve. Alguns não estão. Estão Mas a esses voar. não concordam. Vamos lá ver, não sei. Eu percebo, há aqui um caso bicudo, não é? Que é, o governo prometeu-lhes 20% da privatização. E descobre-se agora que essa Exato. promessa era O senhor ilegal. Cravinho. Era ilegal. Não, mas parece que não se manteu, não é? Ele já Era desmentiu. tipo mais ou menos. Falou-se Ficou disso. tipo apalavrado. Mas não. Mas eu não estava à Não espera está nada dessa. formalizado. Uma Viva pessoa os vai- governos PS. Uma pessoa vai negociar com o governo e de repente promete-lhe uma coisa ilegal. Não estava à espera. Não estava à Mas reconheces que no meio de tanta retórica sobre o interesse nacional, o interesse nacional que a TAP tem, a companhia de bandeira, o nosso orgulho, somos todos TAP e não sei o que mais, onde é que está o interesse nacional Certo, na lógica desta greve? Mas eu também aprecio que seja preciso uma greve Está. dos pilotos para finalmente se admitir que há um interesse nacional na TAP. Sim, está bem. Finalmente. Sim, claro. Não, e há uma coisa que não os pilotos, mas agora para fazer aqui a voz da oposição, que é completamente verdade. Não se devia estar a privatizar a TAP nesta altura. Eu percebo todos os problemas, há problemas de dinheiro e de liquidez e aquilo qualquer dia realmente já não há dinheirinho, mas isto não, nesta altura não. Quer dizer, não a 5 meses das eleições, mas não, a não ser que tivesse havido um pacto de regime com o PS. O que acontece é que se existisse um pacto com o PS, certíssimo. que O PS acontece não é que concordando com estes moldes, isto não faz a esta altura. tentativa anterior falhou, porque Tá bem, não, espera, não é isso, mas a proposta vencedora não era grande coisa. E em que medida é que agora as propostas podem ser boas? Não, isso podem ser Com o melhores, clima. mas o timing Como não é que é podem este. ser não é? melhores? Como é Também que- houve tanta coisa que O quê? falhou, a privatização da RTP e outras... Claro. Bom, estamos na altura dos decretos. Ainda bem que O falhou. Pedro Mexia decreta tudo a eito. Sim, porque é uma medida muito um remédio santo para resolver os problemas políticos. No Chile, a Presidente Bachelet está com problemas de escândalos de fraude fiscal, financiamento ilícito, etc. E então decidiu demitir o governo todo, mas pode até recuperá-los todos, mas demitiu-os todos para não ter que escolher. Portanto, neste momento não há governo e ela depois vai pensar quais é que vai readmitir. Portanto, eles vão estar neste momento como esteve a Bélgica durante um ano e tal, que teve sem governo. Bem bom. E se não havendo governo, não há governantes corruptos. Porque verdade. não há... E a Bélgica cresceu. A Bélgica esteve muito bem. O João Miguel Tavares decreta silêncio. Eu não decreto silêncio, mas e tu é que me decretas silêncio a mim? Então. Que eu decreto é a educação. Eu é que A educação. Percebes? tudo. Mais um lapso fraudiano verdade, absolutamente é verdade. idêntico ao da oposição. É verdade, Eu quero é só para verdade. sublinhar isso. O João Miguel Tavares decreta a educação. É verdade. A educação porquê? Eu até fui contra a prova de avaliação dos professores, no sentido que eu acho que não se faz aquela prova de avaliação só aos novinhos, que são os que lá estão há pouco tempo e ainda por cima já estão a exercer a profissão. Eu não concordei com isso, mas de facto saem os resultados e os resultados são tenebrosos para a classe professora em algumas disciplinas como Física, Química e Português. E isso, de facto, quando se olha, é um dos grandes falhanços nacionais. Nós muitas vezes criticamos também a saúde, mas de facto nós temos uma saúde pública boa. E o nosso nível de educação é uma desgraça total, sobretudo quando comparado com o dinheiro que nós enfiamos ali dentro. E estas provas e estes resultados das provas de avaliação dos professores são absolutamente O lamentáveis. Ricardo Araújo Pereira que decreta silêncio. Eu é que decreto silêncio. E vamos calar-nos já a seguir. É melhor, porque trata-se de um caso bastante
triste, que eu acho que merece apenas silêncio, que é o caso da menina de 12 anos que foi violada por um padrasto e que o hospital autorizou a fazer um aborto. E eu li várias coisas sobre isto, até, por exemplo, de membros do clero, e eu preferia silêncio. É um caso que eu acho que mereceria, se calhar, que as pessoas... Voto de silêncio. caladas. Então está esclarecida a austeridade do João Miguel Tavares, de que já falámos há pouco, e está esclarecido tudo o resto que passámos assim à volta do azul porque havia pouco tempo. 2 a 8 dias, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo.